disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino. A interpretação é homicídio. Vou esperar você achar. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 4. Vamos achar? Amém. Deu certo aí? Posso ler? Tudo que eu não atendo demais, tá bom? Antes das 3 da manhã. Glória a Deus! Quando os nativos, a minha Bíblia ela é atualizada. Se eu estou fazendo uso aqui hoje, cada dia eu pego uma, posso usar versões diferentes, que amplia mais abrir mais o entendimento. Verso 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixou de vir. Porém, ele sacudiu a víbora do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nada de anormal acontecia, mudando a opinião, disseram: certamente não é Deus. Verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, e ao qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. O tema está aqui. E aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também, aos quais nos distinguiram com muitas honras, e tendo nós de prosseguir viagem, nos pusemos a bordo tudo o que era. Deus seja louvado. Amém, irmão? Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus. Querido, fiel, Pastor Jean, amigo em todo tempo, desejaria operar a palavra do teu servo, através da tua palavra. Deus de glória e poder, usa o teu servo de luz. Fala tudo que precisamos ouvir, meu Pai. Queremos ouvir a tua palavra. Queremos que o Senhor venha para nós nessa noite. Usa o teu servo, teu vaso. Abençoe cada um, meu Deus. onde mostra a ilha chamada Malta. Se nós voltarmos no capítulo que antecede o 28, no capítulo 27, nós vamos observar que havia uma audiência já estava marcada e os que seriam julgados estavam a caminho desta corte. Observando que fala bem claro sobre a corte romana. Dentro desta embarcação havia alguns homens que estavam até mesmo próximo à condenação devido a delitos que cometeram. E Paulo estava entre eles porque pregou a palavra. É verdade que tinha homens aqui perigosos, tinha homens aqui que eram maldosos, mas aonde tem um homem de Deus, há um perigo e toda a maldade cai por Deus aqui. Aquele Paulo, no meio desse povo, não era igual, era o propósito de Deus. Se nós observarmos, nós vamos ver bem que Paulo, ele diante da sua defesa, ele vai diante do rei Agripa. A Bíblia mostra que os homens do lugar onde Paulo residia não conseguiram reger a causa. Paulo teve que ser mandado para a corte italiana. Havia esses homens de autoridade que ocupavam o lugar ali, e o rei Agripa achou por bem fazer conforme a lei e tudo aquilo que eles tinham como segmento. Então
Paulo, ele conta sobre a sua conversão e dá testemunho diante das autoridades, no verso 12 em diante do capítulo 27. E a Bíblia mostra que o testemunho de Paulo diante daqueles homens judeus e gentios teve êxito. Deus trabalhou, porque o testemunho que Paulo diz é verdadeiro, é um testemunho de salvação, de libertação. Imagina um homem falar que ele estava a caminho de uma cidade e ele de repente foi interrompido por uma voz. Olha para mim, não colocaram barreira no meio da estrada, não colocaram policiais no meio da estrada, não fizeram um buraco no meio da estrada, não colocaram alguma situação que pudesse impedi-lo de passar. Não tinha nenhuma placa falando congestionado, vira à esquerda ou à direita, não. O caminho estava livre aos olhos do homem. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele desceu lá. No capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 15, está escrito que o nosso Deus disse: esse homem para mim tem muito valor. Ele é um vaso escolhido que há de levar o meu precioso nome. Então Deus tinha planos com esse tal de Saulo que virou Paulo. Deus marcou um encontro com ele e no meio do caminho Deus fez uma cilada. Já pensou? Deus parou o homem no meio do caminho, interrompeu a sua trajetória. E uma coisa só Deus falou: tudo para te recalcitrar contra os meus humilhões. Deus parou Saulo no meio do caminho. Saulo estava junto com os homens que o acompanhavam, e no meio do caminho o cavalo que Saulo estava montado se desesperou, porque não tem nenhum tipo de animal que possa ser forte diante do poder do nosso Deus. Bendito é o nome de Quando Deus Jesus. fez o cavalo parar, Deus fez Paulo cair no chão. E do jeito que Paulo caiu, não tinha nem um oftalmologista que pudesse fazer esse homem ficar curado da sua cegueira. Não foi a poeira que fez ele ficar cego, não foi o tombo que fez ele ficar cego. Paulo nem bateu a cabeça no chão, foi a mão de Deus que cegou Paulo, o Saulo. Deus fez o homem ficar sem ver. E esse homem viu o poder de Deus. Ele ficou sem ver, mas continuou escutando nitidamente. E agora Deus chama esse homem na presença de todos que o acompanham. E Deus fala: eu tenho planos com você. A Bíblia diz que esse homem é levado para a rua direita, para a casa de um homem por nome de Ananias. E Deus está fazendo uma grande obra, porque Deus falou para Ananias: você vai receber na sua casa uma pessoa que eu escolhi, o nome dele é Saulo. Saulo era famoso em matar, Saulo era famoso em perseguir, e todos o conheciam devido à sua fama, de um justiceiro da época, de um homem que não gostava de quem era crente, de um homem que matava, de um homem que fazia atrocidades terríveis na sua época, no seu período. Mas a Bíblia afirma de uma forma muito clara que a mão de Deus parou esse homem. Para Deus não tem periculoso comando, para Deus não tem homem que fala bate no peito eu faço, porque quando Deus quer pegar, Deus quebra, Deus desmonta, Deus entra. Quando Deus coloca a mão dele, não tem força humana que possa tentar pelejar ou lutar contra Deus. O nosso Deus só com a força do seu vento, do seu sopro, se ele tocar com a mão, ele derruba, ele rebenta essa terra, ele destrói esse mundo. A Bíblia diz que o mundo que nós vivemos, onde tem mais de 200 milhões de pessoas, é escapeiro dos pés do Senhor. Essa terra, o globo terrestre, para Deus não é nada. E Deus, ele tem o poder diante da sua mão e da sua presença. É por isso que o salmista escreveu no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. É por isso mesmo que disse Jó, na escrita do seu livro, que Deus fez o mundo e a terra e a sua plenitude, e todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. É por isso que João escreveu em Apocalipse dizendo que a voz de Deus é como o trovão e os seus passos faz com que o inimigo venha cair por terra. É por isso que o Senhor ele diz na sua palavra: se porventura alguém dormir no inferno, ali eu faço cama, se vir para o céu é a minha morada. Ninguém escapa das mãos deste Deus. Quando ele quer fazer, ele ressuscita quem está morto. Quando ele quer curar, ele levanta o paralítico. Quando ele quer realizar, não tem demônio que impeça, não tem Satanás que entre, não tem legiões que possam interferir o poder desse nosso Deus. E nesta noite a mão dele está aqui para agir ao meu e ao teu favor. Eu vim aqui para te dizer que Deus ele vai abrir portas ao teu favor. Deus vai pôr por terra o teu inimigo. Deus vai agir na tua vida e o nome dele vai ser glorificado.
desmontou ele e montou de novo. Sabe uma criança quando ela pega? Tem criança que gosta de brincar, mas ela gosta de desmontar. E desmonta. Aí o pai vai lá e monta, a mãe vai lá e monta, o irmão mais velho vai lá e monta. Aí quando a criança pega, ela desmonta de novo. Imagina Deus desmontando. Aleluia! Deus pega esse Saulo aqui, irmãos, e toca nos olhos dele. Porque o Senhor, você está olhando para o que é meu. A igreja é minha. Aleluia! Glória a Deus. Deus freou Saulo e transformou ele no Paulo, que é esse Paulo aqui no capítulo 28. E aqui nesse capítulo de número 27, capítulo 26, nós vamos ver a mão de Deus agindo. Esse homem dando testemunho, as lições espirituais da vida de Paulo. É algo assim que faz a nossa vida hoje, nós crermos mais e confiarmos mais em Deus. Esse homem aqui, ele dá testemunho, ele fala que o Deus que ele serve é poderoso, porque ele experimentou Deus de perto. No capítulo 27, Paulo é enviado para a Itália. E se você observar nesse capítulo 27, há uma junção de muitos homens acompanhando. Eles vão fazer uma trajetória muito grande para chegar até a Itália. Eles vão cortar pelo mar e descer no sentido ali, aonde passa até pela ilha, aonde ficou preso ali por um tempo o apóstolo João. Deus tinha um propósito, Deus tinha coisa grande. Ele ia descer pela região da Turquia para chegar até a Itália. A trajetória antiga não tinha avião, né, gente? Não tinha avião, como facilita nos dias de hoje. Então tinha embarcação e outra coisa. As embarcações do tempo antigo não era com motores igual tem hoje. Não era essas lanchas, esses navios enormes que o povo faz cruzeiro. Não. O negócio era na vela, o negócio era no remo, o negócio era mais pesado. Esses homens que estão indo, aqueles que vão ter que remar, os escravos, os que estão presos, os que estão indo para serem julgados, eles vão ter que remar até chegar lá. Mas a Bíblia diz que Deus permite, dentro desta embarcação, Deus permite Paulo ter visões, Deus permite Paulo ter revelações, Deus permite Paulo ver a glória de Deus. Eles vão passar pela região da Ásia, eles vão passar pela região de Chipre, eles vão passar ali pelaquela região aonde o povo estava em Cilícia. Deus tinha esse propósito, e tinha um homem por nome de Júlio, aonde tinha autoridade sobre a embarcação, tinha o capitão do navio, e Deus agora permite, diante de toda essa multidão de homens que estão ali, a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar. Entenda bem uma coisa, meu querido: quem faz o ambiente é eu e você, não é o ambiente que tem que fazer eu e você. Aonde a gente chegar, a gente tem que fazer a diferença. Então este Paulo aqui, aonde ele colocava a planta dos pés dele, ele fazia a diferença. Entenda, esse povo enfrentou o naufrágio, era Deus permitindo a tempestade, era a mão de Deus trabalhando, porque Deus tinha usado de bondade e tinha falado para Paulo: avisa aí que vai vir uma tempestade, e essa viagem ela vai ter um incômodo, essa viagem ela vai ter um problema, essa viagem vai acontecer situações aonde eu quero deixar vocês avisados. Paulo abriu a boca e disse para Júlio, que era o que estava com uma autoridade maior dentro do navio, mas dentro do navio tinha o capitão do navio, o dono do navio, aquele navio que eles estavam levando pessoas, aquele barco que eles estavam levando uma multidão de homens. A Bíblia diz que Paulo chama e fala: olha, nós vamos ter incômodo na viagem, é necessário que nós venhamos fazer assim, assim, assim. A Bíblia diz que o dono do navio, o dono do barco, ele não aceitou o conselho de Paulo, ele continuou na viagem, seguindo em frente. Eles enfrentaram a tempestade, eles enfrentaram a dificuldade, e agora foi dado ordem: lança tudo que vocês têm nas águas, que assim nós não vamos perecer. Entenda uma coisa, irmão, era a mão de Deus agindo. Você lembra da história de Jonas? Quando Jonas entrou dentro do barco, ele desceu do barco, ele foi descendo para o porão do barco, ele foi lá na parte mais baixa do barco, ele tentando se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso. Esse nosso Deus, ele é terrível, esse nosso Deus, ele é fiel, esse nosso Deus, ele é grande. A Bíblia diz que quando Jonas entrou no barco, ele fez com que aquele barco viesse também passar por uma situação difícil. Tiveram que lançar tudo do barco fora, tiveram que jogar suas mercadorias fora, e agora Jonas se manifesta e fala: tudo que está acontecendo é por causa de mim, tudo que está acontecendo é porque eu estou aqui, e joga nas águas que a tempestade vai passar. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te perguntar: quanto que custa para você nos
prejudicar a vida de alguém. Porque Jonas, ele sabia que ele era o problema, ele deu um prejuízo muito grande para todos que estavam na embarcação. Ele pagou a passagem, ele entrou no barco, mas ele deu problema. Muitas das vezes alguém pode dar até oferta, pode dar até dízimo, mas está causando problema. Qual é o preço? Deixa eu te perguntar melhor. Quanto que custa para viajar com você? É caro ou é barato? Porque quando esse homem entrou nessa embarcação, fugindo de Deus, ele sabia que ele ia causar problema. Porque alguém dentro do barco falou: ei, de que terra que você é? Que povo que é o seu? Diz alguma coisa aí, rapaz. Que Deus que você serve? E esse homem, quando ele se manifesta, tinha dado um prejuízo muito grande. Porque ele chegou ao ponto que nem a oração dele mais funcionaria. Ele deu prejuízo. Quando jogaram ele dentro da água, o prejuízo acabou. Mas aí todo mundo já tinha tomado o prejuízo, mas não perdeu a vida. Já escutou aquela expressão? Vai os anéis? É melhor ficar os dedos, né? Porque você pode conquistar tudo de novo. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando ele é lançado nas águas, imagina quem está no barco. Viu o homem ser jogado nas águas, o homem sumiu. Porque veio um peixe, ó. A Bíblia fala que veio um peixe, pegou Jonas e levou Jonas para o fundo. Você prestou atenção em uma coisa? Que quando desobedece a Deus, a tendência é só descer, só ir para o fundo. Jonas, ele chegou até o fundo do mar. Aí quando ele reconheceu as misérias, aí Deus entrou, Deus agiu, Deus trabalhou na vida de Jonas. Deus fez um milagre, fez o peixe voltar, porque Jonas fica 3 dias vendo o peixe. Como é que consegue, né? O peixe, ele tem um suco gástrico muito forte dentro dele. Se eu falo com liberdade, que eu gosto de pescar, e às vezes eu uso uma isca viva, e eu já pesquei peixe assim em alguns lugares, e pegar o peixe na hora e preparar ele dentro do barco, fazer um sushi, um sashimi, dentro do barco. E quando você abre o peixe, aquela mesma isca que você usou, ela já está em estado de decomposição. Ela está derretendo. Por quê? Porque dentro do peixe, no estômago dele, o suco gástrico destrói aquela piabinha, aquele peixe que você usou como isca viva. E em pouco tempo, aquilo que o peixe comeu é destruído. Agora imagina, Jonas dentro do ventre do peixe, não aconteceu nada. Não tinha nem como respirar e Deus refrigerou o lugar.